longe do concreto, né? Mas o próprio Rodrigo Caetano já admitiu que já fez uma consulta sobre a situação do Everton Ribeiro, mesmo não sendo algo que possa acontecer agora, né? Pelas características do jogador. Como é que seria para o Zé Ricardo receber um jogador desse do elenco? Como ele acrescentaria ao elenco do Flamengo? Que você faça um pouquinho, já que a própria diretora admitiu que fez uma consulta e tem planos, né, para contar com esse jogador. Olha, depois que vocês estiveram aqui com o Rodrigo, né? Eu também vi a entrevista dele depois, eu fui conversar e realmente é uma consulta, nada mais do que isso. O Everton é um jogador que tem característica muito interessante, que eu acho que se encaixaria muito bem no nosso grupo, jogador experiente, vencedor. Então, caso ele venha de volta ao Brasil, né, no meio do ano, acho que o Flamengo seria também um bom lugar para ele trabalhar. Agora, no que diz respeito às condições, a gente não sabe ainda, eu não sei, e nem perguntei também, para a gente poder continuar focado aqui no trabalho nesse primeiro semestre, até porque, se for o caso, só no segundo semestre. Tá certo. Agora, Zé, em relação a esse clássico com o Fluminense, é claro que o Fla-Flu nunca perde a magia, né? Nunca perde o encanto, mas é um Fla-Flu que chega com pouco apelo em termos de decisão do campeonato, até porque os dois times, né, já estão garantidos nas semifinais, com vantagem. Como é que é ter esse Fla-Flu, né, que sempre foram jogos decisivos, clássicos muito quentes, e agora meio que com pouco apelo, né, em função dessa forma do campeonato, já praticamente os 4 grandes garantidos? Então, acredito que a gente vai, como você falou, ter um Fla-Flu um pouquinho diferente no que diz respeito aos condimentos do jogo, né? Precisa ser feita uma avaliação, a própria FERJ, em relação à próxima temporada, para ver o que tem de positivo e negativo, porque acredito que chegar a uma condição de classificados nessa etapa da competição acaba esvaziando um pouco, né? Mas a gente acredita que, para a gente está encarando o jogo de forma muito séria, porque visualizamos no jogo de domingo mais uma possibilidade para a gente se colocar à prova, né? Se preparando principalmente aí para as fases finais do Carioca e também para o dia 12, quando vamos enfrentar o Atlético Paranaense. É um jogo decisivo para a gente também. Então, com esse objetivo que a gente vai a Cariacica, tentar fazer um bom jogo e, consequentemente, ganhar mais pontos, mais avaliações para o nosso desempenho futuro. Tudo bem, Zé? Tudo bem. Pelas informações, o Mancoede, o Hever e o Rômulo não fizeram um trabalho igual aos demais, né? Eles estão fora, aliás, você poderia confirmar isso? E tem mais alguém fora, assim, até por culpado? Olha, o Hever trabalhou, né, no campo hoje, não trabalhou exatamente o tempo todo com o grupo, só uma parte, até porque ele está num processo aí um pouquinho diferente, né, para que a gente não tenha nenhum tipo de problema nesse retorno dele para o campo. O Rômulo e o Mancoede ficaram na academia, também se reestruturando, e amanhã a gente tem um último treino para poder fazer uma avaliação. Acho difícil o próprio Mancoede jogar, o Rômulo também. O Hever a gente tem que esperar um pouquinho mais, e os demais também, que a gente ainda tem alguma dúvida em relação a estar 100%, até porque a gente vai levar para campo quem tiver 100%, se tiver algum tipo de risco, eu acho que não vale a pena a gente expor o jogador num jogo que a gente já tem uma classificação garantida. Mas, de uma forma geral, quem tiver disponível, 100% vai para jogo. Zé, então... Alô, é isso. Mesmo com classificação garantida e mesmo o Abel Braga tendo dito que vai só com time reserva, o Flamengo vai com força máxima. É a sua intenção? É a nossa intenção, sim. Eu acredito que o Abel tenha tomado essa decisão em virtude do jogo que eles têm na quarta-feira, né, pela Sul-Americana, uma competição importante lá para o Fluminense, assim como para a gente a Libertadores também muito importante. Então a gente precisa ter os atletas 100% naquela data. E o Abel deve estar pensando da mesma forma. É legítimo ter esse pensamento, e a gente vai com aquilo que tem de força máxima, desde que não tenha nenhum tipo de lesão para o atleta que vai entrar em campo. Logicamente que lesão, todos os atletas que entram em campo têm o risco de correr, né, de sofrer, mas a gente propiciar ou facilitar qualquer tipo de problema para os nossos atletas, a gente não vai fazer nem correr esse risco no jogo de domingo. E por que é interessante para o Flamengo levar o seu time titular para o Fla-Flu de domingo?
Exatamente pela possibilidade de a gente avaliar frente a uma equipe forte, com a equipe do Fluminense, independente de qual atleta vai entrar. O elenco do Fluminense é um elenco bastante qualificado, tem um treinador que dispensa comentários, então a gente vai acreditando que essa oportunidade de jogar contra uma equipe forte é uma oportunidade que a gente tem que aproveitar para preparar cada vez mais a nossa equipe. Zé, boa tarde. Você falou de outros jogadores que podem ter um possível risco. Queria que você falasse como que o Diego, o Guerreiro e o Trauco se reapresentaram, se os três também. O Diego a gente até viu ontem falando que quer jogar o Fla-Flu, mas não sei como o Guerreiro e o Trauco chegaram, se está tudo bem com os três. Olha, Monique, a gente tem os 3 atletas disponíveis para o jogo de domingo. Estamos contando com eles no treinamento de amanhã. Após o treinamento, a gente faz uma avaliação final. Mas todos os 3 treinaram e, a princípio, estão disponíveis. Dentro desse teu planejamento, você pensa em usar força máxima no domingo, depois você tem uma semana cheia e uma semifinal de Taça Rio que provavelmente não vai estar valendo nada no domingo, que antecede o jogo contra o Atlético. Como é que você tem pensado em fazer esse equilíbrio para também não deixar o seu time titular sem jogar tanto tempo antes dessa partida contra o Atlético? Perfeito. A gente está com uma semana bem programada. A gente ainda tem uma dúvida, até porque a tabela do Campeonato Carioca, nessa semifinal, pontua a possibilidade de ser ou sábado ou domingo. Caso seja sábado, há uma possibilidade da gente usar todos os atletas. Se for domingo, a possibilidade de a gente utilizar todos é um pouco mais arriscado. Mas também sabemos que os atletas estão preparados. A gente jogou a final da Taça Guanabara num domingo contra o Fluminense. Na quarta-feira enfrentou o São Lourenço e teve um rendimento ótimo, principalmente no que diz respeito à parte física. Então, a nossa equipe está bem preparada, muito bem trabalhada pelos profissionais que aqui estão. Então, é um passo ainda para frente. A gente ainda precisa classificar para as semifinais da Taça Rio. Não estamos matematicamente classificados, ainda temos ali tanto Botafogo como Nova Iguaçu brigando por essas duas, e a gente brigando por 2 vagas. Então, primeiro é pensar no jogo contra o Fluminense. Classificando, a gente faz uma reavaliação na semana e aí adianta para vocês uma posição sobre a semifinal. Zé, fugindo um pouquinho do jogo contra o Fluminense, a gente viu hoje o Conca treinando, né? Chamou muita atenção a movimentação dele na parte aberta da imprensa, enfim. Na parte fechada ele chegou a fazer uns gols, um treino de finalização. Chama a atenção de que maneira o Conca treinando, participando e aos poucos evoluindo realmente cada vez mais próximo de estrear pelo Flamengo. Então, a gente percebe que a vontade dele, a motivação dele de trabalhar é muito grande e isso com certeza ajuda ao desenvolvimento, né? Ele passando etapa por etapa, né? Ainda é muito prematuro para fazer qualquer tipo de prognóstico, mas é importante que ele esteja se sentindo bem, porque, sem dúvida nenhuma, a cabeça ajuda muito na recuperação, né? É uma contusão que demanda tempo, né, de recuperação, para que depois ele possa entrar em condição de jogo. Mas, logicamente, que acho que para ele, para todo o grupo, é muito importante ver um atleta tão importante, tamanha capacidade como o Conca, e se recuperando aos poucos. E a gente sem pressa, sem atropelar as etapas, até porque é um atleta que já tem mais de 30 anos, a gente não é um garoto, né, que se recupera rápido, então a gente tem que preparar ele bem para que ele, quando voltar, volte na sua plenitude. Pois é, boa Oi, tarde. Débora, tudo bem? Falando agora então sobre seus próximos jogos, são jogos mais decisivos, né, etapas finais. Você dá por encerrado o teu rodízio, a tua análise dos jogadores do time alternativo, e qual é o teu balanço dessa primeira etapa da Taça Rio, de tudo que você pôde usar e ver jogando em campo e aproveitar? Olha, Débora, a gente tem um grupo com 32 atletas e eles sedentos por jogar, por oportunidade. A gente tem que ter uma estratégia para cada um deles, é isso que a gente procurou fazer. Logicamente que não temos condições de, por muito tempo, fazer esse tipo de rodízio, até porque as partidas cada vez mais decisivas, mas eu acredito que o grande objetivo foi alcançado de observar todo mundo, dar condição para todo mundo e colocá-los próximo de um ritmo de jogo. Então a gente vê jogadores que
estavam algum tempo parados, já conseguindo suportar mais a sequência do jogo, a intensidade que o jogo pede. Os meninos também bem mais confiantes para jogar. Enfrentamos uma equipe muito organizada, que é a equipe do Volta Redonda, campeão da Série D, vai disputar a Série C esse ano, e que deu trabalho para praticamente todas as equipes, né? Chegou a vencer o Vasco por 1-0, e a gente sabia que ia ser uma partida difícil. Eles se houveram bem boa parte do período. Isso vai dando confiança para que eles possam paulatinamente se integrar totalmente, de forma integral ao ritmo de jogo, ao nosso grupo, e quando precisar eles estarem mais preparados. Agora, realmente é um mês bem difícil para a gente, né, com jogos decisivos, mas acredito que a nossa equipe está muito bem preparada em todos os aspectos para poder passar por esse mês de forma positiva e conseguir as vitórias e os objetivos. Pois é, tudo bem? Tudo bem. A gente já vê há umas 2 semanas o Ederson treinando com o grupo normalmente. A sua ideia é começar a colocar ele agora nessa fase da Taça Rio? Tem alguma chance dele ser relacionado para o Fla-Flu? Que ele já treina com o grupo há pelo menos umas 2 ou 3 semanas que eu me lembro. Então, o Ederson também já tá um pouco mais adiantado, né? Ele, infelizmente, semana passada ou retrasada, teve uma torção de tornozelo, nada a ver com a contusão que ele teve, já se recuperou novamente. Agora é ritmo de jogo mesmo, é ritmo de treinamento. Ele corrigiu um pouco a mecânica do movimento dele, que você, por tanto tempo sem jogar, acaba alterando um pouquinho. Aí, quando ele estiver totalmente equilibrado, com os 2 membros inferiores, que ainda também o membro que ficou mais atrofiado ainda requer um pouquinho, quando ele estiver totalmente equilibrado, a gente dá uma posição para vocês, para que ele também, quando entrar em campo, não tenha risco de recorrer numa lesão